Vamos ler Mateus 7, no versículo 13. Diz assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam para onde? Para a perdição. E muitos são os que entram por este caminho. Aí vem, uma pergunta. Ora, se é um caminho que leva à perdição, por que ainda assim muitos vão por este caminho? No 14 ele explica: porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram este caminho. Então a resposta do porquê mesmo um caminho que leva à perdição atrair tanta gente é que a porta que conduz à vida é estreita e difícil o caminho. Eu quero comparar com os irmãos algo que Yeshua está fazendo aqui, é algo extraordinário. Ele está falando sobre dois caminhos com dois destinos possíveis. Ele diz sobre, primeiro, o caminho largo que conduz à perdição, e ele diz depois sobre o caminho estreito que no fim conduz à vida. E nós vamos observar que essas palavras do Senhor Jesus estão estritamente relacionadas, ligadas e completamente de acordo com aquilo que o Eterno disse na Torá, em Deuteronômio capítulo 30. Vai lá em Deuteronômio 30. Olha como são semelhantes essas palavras, as palavras de Yeshua com as palavras de Deuteronômio capítulo 30, no versículo 15. Os irmãos que estão com a King James, você vai observar que tem um título que a King James colocou no versículo 15, que é qual? Qual que é aí? Atenção para os dois caminhos. E Yeshua tratou justamente disso em Mateus 7. Sobre o que, irmãos? Dois caminhos. Então, observe. Jesus em Mateus 7 diz sobre dois caminhos. Um que conduz à perdição e outro que conduz à vida. Em Deuteronômio 30, a Torá também vai tratar de dois caminhos. E semelhantemente, um que conduz à perdição e outro que conduz à vida. E é aqui nesse texto da Torá que nós discernimos por que o caminho que conduz à vida é estreito e por que poucos são os que optam por ele. E qual é este caminho? Então, você pegou ou não? Presta atenção. É aqui em Deuteronômio 30. É o Eres que está ali? Deus abençoe, viu, Eres? Seja bem-vindo aí de novo. Fecha a porta aí, por favor, Eres, por causa das motos. Então, observe. Jesus, ele diz assim, ele solta, existe um caminho largo que conduz à perdição e existe um caminho difícil que conduz à vida. Ponto. Aí aqui em Deuteronômio 30, nós vamos entender por que muitos escolhem um caminho largo e por que, primeiro, qual é o caminho da vida e por que poucos entram por ele. Vamos lá. Deuteronômio 30, versículo 15. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Portanto, hoje te ordeno que ames ao Senhor seu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças, e assim tereis o quê? Vida plena e muito crescereis em número, e o Eterno seu Deus te abençoará na terra em que estás entrando a fim de tomares posse dela. Percebe que aqui está sendo descrito o caminho estreito, porque Yeshua diz que o caminho estreito conduz à vida, e o Eterno está propondo um caminho
que se nós trilharmos, teremos o quê? Segundo esse versículo que acabamos de ler. Vida. Aqui no versículo 16, o Eterno está falando do caminho que conduz à vida. E qual é o caminho que conduz à vida? Olha aí, ó. Vamos ler de novo, ó. Hoje te ordeno que ames o Senhor seu Deus, andando em seus santos caminhos. E aí vem, guardando os seus mandamentos, decretos e ordenanças, e assim tereis vida. Por que o caminho que conduz à vida é estreito? E por que poucos são os que optam por este? Porque este caminho exige o que, irmãos? Tem mandamentos. E exige o que de nós com respeito a esses mandamentos? Obediência. Então, por que o caminho é estreito? Porque requer obediência. E esse é justamente o motivo do porquê poucos encontram este caminho. Porque poucos são os que estão dispostos a obedecerem. Querem a vida, mas não querem o caminho que conduzirá a ela. Por isso, optam pelo caminho da morte. Porque o caminho da morte é um caminho que, enquanto é trilhado, não exige disciplina, negação de si mesmo, obediência. A pessoa pode viver do jeito que ela bem entender. E comparando, muitas vezes, com aqueles que optaram pelo caminho estreito, durante a jornada pode parecer mais vantajoso. Como visto por Asaf no Salmo, se eu não me engano, 72. O ímpio que escolheu o caminho largo está prosperando. O ímpio que vive do jeito que ele bem entende está vivendo bem. E eu que optei pelo caminho estreito e que procuro viver em obediência, estou vivendo aqui nessa situação difícil. A opinião dele só mudou, presta atenção, você está aí ou não? Só mudou quando ele viu, diga, o fim do ímpio. Ele entrou no templo e Salmos diz que ele viu o fim dos ímpios. Durante o caminho largo, parece mais vantajoso, mas no fim deste caminho vai ficar evidente que não houve vantagem alguma, porque o fim dele é o quê? A perdição, é a morte. Por outro lado, o que opta pelo caminho estreito pode, durante esse caminho, parecer melhor, talvez, ter optado pelo caminho largo e às vezes pensar em desistir. Mas no fim, ele vai ter a convicção de que valeu a pena, porque no fim ele terá a vida. E é isso que o Eterno propõe. Vamos continuar. No versículo 17. Contudo, se o seu coração se desviar e não ouvires e te deixares seduzir e te prostrares diante de outros deuses e os servires, então vamos com calma aqui, ó. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires. Então, olha que interessante. Quando alguém deixa de ouvir a palavra do Eterno, a instrução do Eterno, é porque essa pessoa já se desviou aonde? No seu coração. Então, ouvir a palavra do Eterno requer um coração alinhado à sua vontade. Alguém que não ouve é porque no seu coração já se desviou. E aí no 18 diz: eu vos declaro, neste momento solene, é certo que sereis destruídos e perecereis. Veja, antes de eu continuar, antes que alguém diga, é claro que perecerá, optou pelo, isso aqui era na época da lei, e na lei era assim, se você não obedecia, você morria.
E Yeshua prometeu vida ao que desobedece em algum momento? E Yeshua disse algo diferente do que está sendo dito aqui? Ele deixou claro: o que optar pelo caminho largo terá o quê? Perdição. Comparando esses dois caminhos, sabendo que o estreito é aquele que requer obediência, o largo fica claro de discernir. É aquele que não requer obediência e que não há qualquer mandamento. E ele falou algo diferente do que está sendo dito aqui? Ele, assim como está sendo dito aqui, que aquele que se desviar e deixar de ouvir e trilhar pelo caminho da morte, perecerá. E Yeshua disse a mesma coisa: o que optar pelo caminho largo se perderá. E ele diz: sereis destruídos e perecereis, não prolongareis vossos dias sobre a face da terra, em que, ao atravessar o Jordão, está adentrando para dela tomar posse. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. E aí ele dá a dica: ei, escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente, vós e vossa descendência. Irmão, há alguma dúvida de que Yeshua estava se fundamentando aqui em Deuteronômio 30:19? Quando ele disse sobre dois caminhos, um que conduz à perdição e outro que conduz à vida? Não há dúvida, está claro. E Yeshua está citando ou fundamentando-se em Deuteronômio 30, especificamente versículo 19. Há dois caminhos. Ele não mudou. E Yeshua não é o atalho, meu irmão. Não é o atalho para aquele que está no caminho da perdição e que agora quer um atalho para chegar mais fácil na vida. Não! E Yeshua continua pondo diante de nós os dois caminhos. Não é por acaso que a Torá escreve assim no 19. Quando ele propõe a nós, no início do versículo: hoje. Os comentaristas rabínicos dizem que a Torá colocou hoje, a expressão hoje, para que sempre que alguém ler, entenda que o Eterno está falando com ela no presente momento. Para que não se pense que isso foi dito lá ao povo de Israel, naquela época passada, e que agora já não é mais assim. Tanto que não devemos considerar isso, que a Torá coloca hoje, proponho diante de vós. E em Hebreus capítulo 3, reafirma esse princípio de que aquilo que o Eterno falou no passado, nós temos que considerar como se estivéssemos ouvindo quando? Hoje. Hebreus 3 diz: hoje, quando ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Está lá em Hebreus 3. Então, tanto aqui na Torá quanto em Hebreus é dito o mesmo princípio. Quando você lê, saiba que para você é como se o Eterno estivesse dizendo isso quando? Hoje. E é importante entender isso antes que alguém queira se firmar no argumento de que isso era em outra época e já não é mais para hoje. Mas a palavra é clara: hoje te ordeno. No versículo 20, ele continua descrevendo o caminho da vida. Então, vamos terminar o 19 de novo. Aí ele vai dizer: escolhe, pois, o caminho da vida, ainda no 19, para que vivas plenamente vós e a vossa descendência. E aí continua no versículo 20. Qual é o caminho da vida? De novo: amando o Senhor seu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-se a Ele, ó Israel, porquanto disto, de novo, depende a sua vida e o prolongamento dos teus dias, e assim poderás habitar sobre este solo que o Senhor jurara dar aos seus pais na antiguidade, Abraão, Isaque e Jacó. Você percebe que o que a Torá está propondo aqui, irmão, para nós hoje é o que nós aguardamos para pisar na terra que Yeshua nos prometeu. E que terra é essa? É a nova Jerusalém, a nova Jerusalém que descerá do céu. Nós queremos
pisar nessa terra que o Senhor prometeu a nós. E Ele propõe que o caminho que nos conduzirá para no fim pisarmos nela é o caminho da vida, que é igual a dizer o caminho da obediência. 3 coisas são exigidas agora no versículo 20, semelhante ao que foi dito no versículo 16. Aí ele diz no 20 de novo, 3 coisas. Primeiro, amando o Senhor seu Deus. Segunda, obedecendo a sua voz. Terceira, apegando-se a Ele. Veja que de novo, tanto no 16 ou 17 quanto aqui no 20, antes do Eterno requerer obediência, Ele requer amor. Amém? Então, antes de Deus requerer obediência, Ele requer amor. Porque é claro, o mandamento, Yeshua continua enfatizando isso no Novo Testamento. O mandamento é para quem ama o Eterno. Os que me amam, disse Yeshua em João, obedecerão os meus mandamentos. O mandamento não é para quem não ama o Eterno. Então, quando ele diz amar ao Eterno e obedecer, ele coloca a primeira condição: me ame, depois me obedeça. O que, claro, na prática, amá-lo é o quê? Obedecê-lo. Na prática é isso. Mas também não há como obedecê-lo sem amá-lo. Veja o que diz, eu só vou pôr na tela. Eu nem anotei esse texto. Mas 1 João 5 diz assim, 1 João 5,3. Olha como está muito relacionado à Torá. A Bíblia, irmão, é uma só. Não tem essa de antigo, novo e divisão, separação. A palavra do Eterno é a mesma. 1 João 5,3. Porquanto nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. E o que nós acabamos de ler na Torá? Amando o Senhor e obedecendo os seus mandamentos. E no Novo Testamento, o João, o apóstolo do amor, que não é nada de um amor só love, né? Nada de um amor só sentimental, nada de um amor só no oba-oba, um amor prático. Ele continua dizendo a mesma coisa. Nisto consiste o amor, em que pratiquemos os seus mandamentos. Então o caminho da vida começa por amar o Eterno. Aí diz, amando o Senhor, obedecendo, e aí, inclusive, né, recapitulando uma coisa que a gente já viu aqui, nós vimos que antes do Eterno falar do mandamento do amor, lá em Deuteronômio 6, ele diz o seguinte, vocês lembram ou não? Faz pouco tempo, hein, que eu preguei isso, hein? Antes de amar o Eterno, o que ele fala que nós temos que fazer? Ouvir, que é conhecê-lo. Olha aí, ó. Deuteronômio 6,4. Shema, ouve, ó Israel, o Senhor, né, Adonai, o nosso Senhor, é o único. E aí vem em seguida o quê? Amarás o Senhor seu Deus. Mas antes vem o quê? Ouça. Ele é nosso Senhor e Ele é único. Então, por isso, antes de querer amá-lo, também esse caminho nós passamos a trilhar, esse caminho estreito que começa em amando o Eterno, nós começamos a trilhar na medida em que nós passamos a buscar o conhecimento do Eterno, a reconhecer que Ele é único e que não existe outro igual a Ele. E a partir daí nós passamos a amá-lo. E a partir daí nós passamos a obedecê-lo. E a partir daí nós nos apegamos. Porque termina assim, né? Lá em Deuteronômio 30. Amando, obedecendo e se apegando ao Senhor seu Deus. Meu irmão, não tem nada melhor do que você ser alguém apegado a Deus. Apegando-se a Ele. É a ideia de alguém que grudou em outra pessoa e diz, eu não solto mais. Sabe, você se apega nele. E por isso, esse caminho, por mais estreito que possa ser, nós trilharemos até o fim, porque nos apegamos ao Senhor. Não há mais desejo de querer largar esse caminho estreito pelo largo, desde que alguém já esteja como? Apegado ao Senhor seu Deus.
É você pôr Ele diante de você todos os dias. É você andar na presença dEle todos os dias. É você viver crendo em seu coração que você e Ele são um só. Você está apegado ao eterno Senhor, seu Deus. E aí nós observamos isso. O caminho largo da perdição é o caminho da desobediência. E o caminho estreito que Yeshua cita é o caminho de Deuteronômio, o caminho da obediência. E o que nos introduz nesse caminho é a porta, né? Antes de haver acesso ao caminho, Yeshua diz que primeiro há uma porta. E aí, só citando aqui, João capítulo 10, versículo 9, esses textos que eu não pedi para você marcar, você pode anotar. Mas João 10, 9, Yeshua diz: eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá e encontrará passagem. Presta atenção, você está aí ou não? Vamos lá. Eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Vamos ver o que na prática é isso, segundo o que Yeshua falou em Mateus 7 e o que nós vimos em Deuteronômio 30. Veja, depois da porta tem o quê? Caminho. Então na prática, alguém que está salvo é alguém que já está trilhando o que, irmãos? O caminho estreito. Alguém que diz: não, eu estou salvo porque eu levantei a mão e aceitei Jesus como meu Senhor, mas está no caminho largo, está salvo? Porque é claro, depois da porta tem um caminho. Então na prática o que Yeshua está dizendo: quem entrar será salvo, é quem entrar, eu o introduzirei no caminho. Eu vou colocar você no caminho, eu vou instruir você no caminho. E aí por isso que ele fala: entrará e sairá. Que interessante. Entrará e... Então vamos pegar isso de novo com Mateus 7. Isso aqui eu nem tinha discernido quando estava estudando. Isso aqui, discerni agora isso aqui, do Espírito. Presta atenção. Não que quando eu estou estudando não é do Espírito, né? Porque tem gente que acha isso, né? Se a pessoa estuda preparar a palavra, não tem inspiração. Irmão, o Espírito de Deus inspira. A partir do momento que você abriu a Bíblia, Deus está te inspirando, amém? Mas isso aqui, olha que interessante. Nós estamos então relacionando isso com Mateus 7. Alguém que passa pela porta estreita, entra no caminho estreito. Por isso diz: entrará aí. Porque na medida em que ele entra nesse caminho estreito, é porque ele saiu da onde? Do caminho largo. Então não tem como ficar nos dois caminhos. Entrar no caminho estreito é na prática sair do caminho largo. Então aqui está se referindo a alguém que estava no caminho largo, que estava caminhando para a perdição, mas encontrou Yeshua. E quando Jesus o introduziu no caminho estreito, ele entrou no caminho estreito e saiu do caminho largo. Abandonou a desobediência, abandonou o pecado. Ele saiu, por isso entrará e sairá. Agora, alguém que não saiu do caminho largo pode dizer que entrou no estreito, irmão? Por isso Yeshua ali é bem claro, né? Olha, antes que alguém pense que pelo que a Torá fala, o caminho que conduz à vida é o caminho da obediência aos mandamentos, e como Yeshua também cita, o caminho da vida é o caminho estreito e poucos entram por ele. Antes que alguém pense: não, mas isso aí lá em Deuteronômio era na lei, agora em Jesus, esse caminho aí não é mais o caminho dos mandamentos, não requer mais obediência. Antes que alguém considere isso, diz aqui em Mateus 5,17: não penseis que vim o quê? Destruir a lei ou os profetas. Alguém que diz que a lei foi anulada está pondo na boca de Jesus o que ele não disse, falando que Jesus veio fazer o que ele não veio. Alguém que diz: não, depois que Jesus veio, a lei foi anulada, está indo contra o que saiu da boca dele. Não penseis que eu vim o quê? Destruir a lei. Não pense isso. Eu não vim para anular, mas para quê? Cumprir. E aí alguém diz: claro que veio para cumprir. Ele obedeceu todos os mandamentos, e por isso que eu não preciso obedecer, que Jesus já obedeceu. Então ele fez o que com os mandamentos na sua vida?
Alguém que diz assim, não, Jesus obedeceu para eu não ter mais que obedecer. Então na minha vida ele fez o que com os mandamentos? Anulou. Faz sentido? Então, continuando o texto, para que não se pense isso, o próprio Yeshua vai trazer o que significa esse cumprir, que eu já disse aqui. A palavra grega cumprir é plerosai, que significa tornar pleno, tornar perfeito. Ou seja, irmãos, Yeshua não alarga a porta, não alarga o caminho, ele estreita mais. Olha o que ele diz. Só vou citar 2 exemplos, tá? Mas no versículo 21 ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Então, a primeira parte aqui está na Torá: não matarás. O que vem depois é o que era ensinado pelos rabinos da época: quem assassinar estará sujeito a juízo. Então ele cita o mandamento e a interpretação que se faziam do mandamento. Que interpretação? A pessoa só vai ser levada a juízo se ela chegar a quê? A matar, a assassinar. O que abre uma brecha aí. Então eu posso ofender, eu posso me irar, eu posso odiar, eu posso, só não posso o quê? Matar. Então, abriu aí, né? Alargou um pouquinho aí o mandamento. Vamos ver o que Yeshua faz? Eu, porém, vos digo: qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão racá, que é insulto, né? Será levado ao tribunal. Qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao quê? Fogo do inferno. Ele vai aumentando aqui a severidade da coisa. Ele diz sobre se irar, sobre ofender e xingar uma pessoa. Ele diz que isso já, o mandamento é para nos impedir de chegar até nisso, que na prática é muito mais fácil ou mais difícil? É mais difícil. É porque se você sabe que não matou, você se sente aliviado, né? Assim, pelo menos eu não matei, né? As pessoas gostam de se firmar nisso. Eu sou uma boa pessoa porque eu nunca matei, nunca roubei. Mas pelo que Yeshua está dizendo, alguns poderão ser condenados por ter transgredido o mandamento de não matar sem nunca ter tirado uma vida. Veja que ele está estreitando mais. Ainda mesmo aqui no capítulo 5, só vou citar aqui de boca mesmo, por causa do horário, tenho ainda outros textos, mas Yeshua diz sobre o mandamento de não adulterar. Ele fala, olha, está escrito para não adulterar, mas eu vos digo que se cobiçar com os olhos e desejar no coração, já transgrediu o mandamento de adulterar. O outro que eu quero citar ainda, continuando esse mesmo discurso de Jesus em Mateus 5, no versículo 43, ele fala assim: ouvistes o que foi dito ao antigo, o que foi dito, amarás o seu próximo. Mandamento da Torá, Levítico 19. E odiarás o seu inimigo. É mandamento isso aqui da Torá? Está escrito isso? Não. De novo, o que é isso aqui? Muitos rabinos estavam alargando o caminho. O mandamento é o seguinte: amarás o seu próximo. Então, para o judeu, ele estaria obrigado a amar outro judeu. Aí vem a brecha aí. E o meu inimigo? Não tem nada escrito. Então, há uma permissão para quê? Odiá-lo. Há, inclusive, trechos na literatura rabínica antiga de que o judeu é ordenado a odiar um gentio. Não que isso seja generalizado, mas assim é interpretado. Pode odiar. Irmão, se te feriu, se te ofendeu, odeie essa pessoa. Há inclusive uma oração dentro do judaísmo
Me esqueci o nome dessa oração e é até bom não ter lembrado. Que nessa oração é pedido a morte dos inimigos. Porque há a crença nisso, de que o mandamento é com o próximo. O inimigo, meu irmão, ele que morra. Podemos odiá-lo. É um inimigo. E Yeshua diz: eu porém vos digo. Ele não diz perdoe apenas. Ele diz o quê? Ame os vossos inimigos e ore pelos que vos... Ore por eles. Ele alargou ou ele estreitou? Ele anulou ou ele aumentou? Então é só continuar a leitura. Não tem como afirmar que Jesus anulou, fundamentando-se nas palavras do próprio Jesus. Ele faz estreitar ainda mais. E aí tem um caso de uma pessoa, aqui ainda em Mateus, eu só vou citar aqui rapidinho, de alguém que foi até Jesus, como muitos crentes vão hoje em dia, achando que Jesus é a porta larga, achando que Jesus é o caminho largo, que você pode fazer o que você quiser, desde que você diga que Jesus é seu Senhor. Diz aqui, eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou-o: mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida, faça o quê? Obedeça aos mandamentos. Perceba que a mesma linguagem do caminho estreito. O caminho estreito conduz à vida. Novamente, vida relacionada à obediência, obediência relacionada a caminho. Yeshua revela a esse rapaz: não pense que eu sou um atalho. Não pense que você vem a mim para eu facilitar tua salvação. Yeshua vem para nos capacitar a trilhar esse caminho, mas não nos tirar dele. Amém, gente? Ele vem capacitar. Coisa que sem Yeshua não é possível fazer, evidentemente. Senão não haveria necessidade dele ter vindo. Quer dizer que alguém pode ser salvo obedecendo os mandamentos? Não. Mas quer dizer que alguém que está salvo em Yeshua, ele vai instruí-la no caminho estreito. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. E isso aí tem uma revelação muito forte. Mas tá aí, tá prestando atenção, isso é bom. Veja que interessante, ele diz isso: se queres entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Então aqui nós temos o exemplo de alguém que achou que não, é só ir para Jesus lá que ele dá um jeitinho lá e aí você é salvo. Agora aqui em Lucas 14, mais uma vez, nós temos um outro exemplo. Olha só, milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou. Então presta atenção, milhares de pessoas estavam seguindo ele. E tudo que um mestre, um rabino daquela época, como Jesus foi reconhecido, queria, era muitos seguidores. Tudo isso, um mestre que é seguido por milhares de pessoas, tinha autoridade, tinha renome, tinha prestígio, é tudo que queria. E aí Jesus percebe nesse momento que tem uma grande multidão que ele está andando e a galera está indo atrás. E ao invés dele se empolgar com isso, ao invés dele se convencer de que, consegui, quanta gente está vindo atrás de mim. Não, olha o que ele faz. Ele para e vai falar para essa multidão: se alguém deseja continuar seguindo, seguir-me, e ama seu pai e sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo sua própria vida, mais do que a mim, diga, não pode ser meu discípulo. O que ele está falando na prática? Dê meia volta e vá embora. Eu não quero pessoas que acreditam que eu sou o caminho largo.
Eu estou deixando bem claro para vocês o que vai ser exigido. Está disposto? Me segue. Não está disposto? Então nem entra. Bem claro. Jesus convidando pessoas para se retirar. E por isso ele mesmo enfatiza, ele já sabia que a grande maioria não entraria, não trilharia esse caminho, coisa que estava acontecendo aqui, porque provavelmente essa grande multidão estava confundindo as coisas. Seguir Jesus é de qualquer jeito. Ele continua, da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. O que na prática aqui, meus irmãos, está disposto a morrer literalmente. E ele diz que não pode ser o quê? Discípulo. Uma característica clara a respeito do discípulo é aquele que aceita a disciplina. Olha o que diz o texto de Salmos, capítulo 50, no versículo 16, diz assim: entretanto, você está aí ainda ou não? Entretanto, ao ímpio, Deus afirma, Deus está falando para o ímpio: de que te serve repetir sem fim os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança? Tu que detestas as minhas disciplinas e dá as costas às minhas palavras. Não adianta. O que adianta você ficar falando aí? Senhor, Senhor. E não é o que Yeshua fala em Mateus 7? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de meu Pai. Mas quem entrará? Quem faz a vontade do meu Pai. E aqui o Salmo está dizendo: o que adianta ficar aí repetindo se você não faz, se você não aceita a minha palavra? O que adianta ficar tendo meu nome na tua boca, minhas palavras na tua boca? Por isso, como diz o rabino Mateus Andona, nós temos que não ser ortodoxos, mas ortopráticos. E como eu vi também de uma teóloga, Sara Cavalcante, ela revelou, ela é uma biblista, estudiosa da língua hebraica, grega, e ela revelou qual é a tradução melhor que existe de todas as traduções disponíveis aí. Aí ele disse que é a tradução ELP, edição lida e praticada. Essa é a melhor. A melhor é aquela que nós fazemos, praticamos. E é isso que Yeshua está sendo, irmão. Ele está sendo prático. Não é de qualquer jeito. Por isso, uma característica interessante sobre esse caminho que ele fala lá em Mateus 7, eu vou voltar em Mateus 7. Enquanto isso, você pode ir lá para Êxodo 33. Abra lá em Êxodo 33. Eu ainda tenho 5 minutos, então vamos lá. Abra em Êxodo 33, eu vou só citar aí na tela de novo Mateus 7,14 para trazer aos irmãos um detalhe interessante aqui sobre o caminho estreito. Jesus fala assim, antes de você ler aí Êxodo 33, olha aí na tela, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos, encontram esse caminho. O que me chamou a atenção aqui é ele ter dito que poucos encontram. O que significa que requer uma procura por parte daqueles que adentram esse caminho. Ele diz: poucos são os que encontram. Isso porque a grande maioria dos caminhos trilhados ou oferecidos, propostos, é o largo. Então, dentre todos os caminhos propostos a nós, alguns poucos vão conseguir discernir
e saber qual é o estreito que conduz à vida. Poucos encontram. E aí nós vamos ver como Moisés encontrou. Olha que interessante. Êxodo 33, no versículo 12 diz, no 13, versículo 13. Moisés vai fazer um pedido ao Eterno aqui. Agora, portanto, se me vês com agrado, o que ele pede? Mostra-me o seu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com sua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Então, algo que ele pede aqui: mostra-me o seu caminho. E aí o Eterno vai responder Moisés e mostrar a ele o seu caminho. Como? Olha o capítulo 34, versículo 1. Então o Senhor solicita a Moisés: corta 2 placas de pedra semelhantes às primeiras, sobe a mim na montanha, e eu escreverei as mesmas palavras que escrevi nas primeiras tábuas que quebraste. Na hora em que Moisés diz: mostra-me o teu caminho, o Eterno mostra o seu caminho como? Escrevendo os mandamentos. Então, de novo, caminho mais uma vez relacionado aos mandamentos, mais uma vez. E quem, segundo o texto, escreveu os mandamentos foi o próprio Eterno. Por isso, a gente vai trazer, se Deus assim permitir, ainda esse ano, um curso sobre a canonicidade bíblica aqui na nossa igreja. Mas uma coisa interessante é que existem 2 coisas para serem afirmadas a respeito da Bíblia: que ela é a palavra de Deus e que ela é inspirada por Deus. Timóteo diz que toda a Escritura é inspirada. Mas dentre toda a Escritura que é inspirada, uma coisa é dizer que é inspirada por Deus e outra coisa é dizer que é a palavra de Deus. Dentre toda a Escritura que é inspirada por Deus, o que dentre ela nós podemos dizer que é a palavra do próprio Deus que saiu da boca dele, são os mandamentos. Os livros proféticos é a palavra de Deus, mas por inspiração. Deus inspirou um profeta e o profeta falou. Os mandamentos não foi por inspiração, foi o próprio Deus o quê? Falando e escrevendo. Já para que não se pense que é de alguém, aí sim podemos dizer: os mandamentos é a palavra do próprio Deus. É Deus quem disse, saiu da boca dele, foi ele quem escreveu. Por isso caminho e mandamento está relacionado. E nós vamos observar que a igreja, meus irmãos, em Atos, mesmo após a morte e ressurreição de Yeshua, era conhecida, antes de ser por cristãos, evangélico, protestante, era conhecidos os primeiros cristãos por discípulos do caminho. Olha que tremendo. Você está aí ainda? Posso continuar, gente? Atos, eu pergunto, mas ninguém vai dizer não, né? Aí a pessoa diz que pode e depois sai brava com o pastor porque ele passou do horário. Me perdoa, gente, já vou terminar. Atos 18, 24, fala assim, Vou pondo aí na tela, você vai anotando. Diz: enquanto isso, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e que acumulava grande experiência nas escrituras. Ora, em qual escritura o judeu tem experiência? Torá, Moisés e os profetas.
Olha só. Fora instruído no caminho do Senhor. Diga, o caminho requer instrução. Ele foi o quê? Instruído no caminho. E a palavra Torá em hebraico vem do verbo yará, que significa instrução, instrução. O quê? Trilhar o caminho requer o quê? Instrução. Você tem que se instruir, meu irmão. Por isso, receber a instrução dos mandamentos é pré-requisito. O discípulo do caminho tem que ser instruído. Fora instruído no caminho do Senhor. E com notável fervor, pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, ainda que tivesse apenas conhecimento do batismo de João. Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga. E assim que Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles e lhe explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. De novo, explicaram, exporam, instruíram. Então, requer instrução. Aqui no capítulo 24 de Atos, versículo 14, nós temos uma declaração do próprio apóstolo Paulo, que diz: contudo, confesso-te que sirvo sim ao Deus de nossos pais, como que, irmãos? Discípulo do caminho. Aqui denominam seita, né? Para os que não acreditavam em Jesus, era uma seita. Creio em tudo que está de acordo com a lei e no que está escrito nos profetas. Então observe que a igreja, quando opta por uma teologia que anula os mandamentos, ela está escolhendo o caminho largo, porque a igreja em Atos era conhecida como discípulo do caminho, instruído no caminho, e que andavam e trilhavam por este caminho. E nós vamos observar que o próprio Yeshua vai se declarar, como o Henrique citou, João 14,6, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora, o caminho aos mandamentos ou o caminho é Jesus? Jesus e os mandamentos, Jesus e a palavra é o caminho. Ele é a palavra. Eu quero citar para você na tela textos que fazem afirmação a respeito dos mandamentos, a mesma afirmação que Jesus faz a respeito de si mesmo. Jesus disse primeiro: eu sou o caminho. E aí, Deuteronômio 8, versículo 6 diz: obedece, pois, os mandamentos do Senhor seu Deus, para que ande nos seus caminhos. Então, os mandamentos é o caminho. E Yeshua disse: eu sou o caminho e eu sou a verdade. Salmos 119, no versículo 142, nós temos essa mesma afirmação a respeito da Torá. Tua justiça é justiça eterna, e a sua lei, a sua Torá é a verdade. E nós vemos Yeshua dizendo: eu sou a vida. E em Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 46, diz: ainda declarou: guardai no coração todas as orientações que hoje vos transmiti solenemente, para que ordeneis a vossos filhos, a fim de que obedeçam fielmente todas as palavras desta Torá, porque esta palavra não é para vós coisa vã, antes é a vossa vida. Yeshua diz: eu sou o caminho, e a Torá fala: os mandamentos é o caminho. Yeshua diz: eu sou a verdade, e o Salmo 119 diz que a Torá é a verdade. Yeshua diz: eu sou a vida, e Deuteronômio diz que na obediência aos mandamentos está a vida. Ou seja, a Torá é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque Jesus é a Torá encarnada. Diga amém, meus irmãos. O Evangelho de João começa dizendo: a palavra se fez
carne e habitou entre nós. Yeshua era a própria Torá viva. E o que Ele quer fazer de você é igualmente uma Torá viva. É fazer de você tábuas onde Ele escreve os seus mandamentos. Porque uma vez entrando pela porta que é Ele, Ele nos instruirá no seu caminho. Amém? Fique de pé no seu lugar.